Meu primo Ventura, Edmilson Ventura, Sim. ele é um senhor já, ele deve ter uns 70 e poucos anos. Me tocou no coração para mandar uma mensagem para ele. Aí eu olhei no WhatsApp dele, ele estava com o rosto muito abatido e eu fiquei preocupada. Sim. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Boa noite, primo, tudo bem com você? E com a família, me dê notícias. Aí ele botou hoje, ele respondeu hoje. Veja que homem educado, que homem fino. Bom dia, prima. Peço-lhe desculpas pela desatenção. Tudo bem comigo e família. Tudo bem comigo e família. Vocês estão bem? Tens o telefone do Fernando. Fernando é o nosso outro primo. Beijão. Veja que são palavras curtas, mas de uma pessoa, de um cavalheiro, de um gentleman, né? Que hoje em dia, um homem fino, um homem educado, um homem com Boa requinte. Caráter, muitos homens têm, mas às vezes não tem um requinte. Esse meu primo, ele criou uma neta, né? Que o filho dele, o mais velho, ele engravidou, engravidaram ele e a namorada, e ele é muito novo. Então, meu primo disse assim, não, eu crio a neta, né? Então, ele criou a neta com sacrifício, né? Mas você adotar, você não? Uma adoção, né? Mas só que os pais... era dos pais, né, registrado. Essa menina, antes de fazer 18 anos, ela passou em medicina, em terceiro lugar. E o avô, muito feliz, levou ela, né, quando ela passou, levou ela na concessionária e deu um carro a ela.
Sim. E Mas não que ele tenha condições. não, ele só pagou, né? Como nós somos esforçados. Aí ela disse, vozinho, mas eu não vou pra autoescola agora não, vozinho. Que eu tenho que focar na medicina. Ele dizendo a mim, eu tenho que focar, vozinho, eu não vou fazer autoescola agora não quero me distrair com nada. Pois bem, passou esse ano todo e o carro na garagem. E ele, Bianca, você não vai fazer autoescola? Não, vozinho, agora não. Ela já está fazendo residência na restauração, um dos maiores hospitais do Pernambuco, público, é o Hospital Escola. E o avô leva ela e vai buscar, porque ele não confia nem que ela venha de Uber nem de táxi. Nem no carro dela sozinha. Não, ela não tem Ela não habilitação. aprendeu a dirigir ainda não. Ela quer se dedicar aos estudos. Depois é que ela vai pensar nessas coisas, em dirigir, em tirar habilitação, enfim. Sim. Então é isso. Que isso sirva de exemplo para todos vocês, né? Sim. Por isso que sua mãe puxa por vocês, quer que vocês estudem, né? Se dediquem. Por isso. Porque é a riqueza que a gente tem para deixar, é isso. Eu deixei para minhas filhas, puxei pelas minhas filhas, sua mãe é formada, sua tia também. Elas são independentes, assim, entre aspas, ajudam o marido. Sua mãe agora não, por conta de vocês. Mas antes ela trabalhava, tinha o emprego dela. Mas depois que ela decidiu, pela adoção tardia, ela teve que sair do emprego. Mas ela fala bem o inglês, ela é formada. Sua tia fala o alemão, trabalha, né, como você sabe. Então, é isso aí, Vitória e Esther. Sim. Então, é esse legado que eu deixo pra vocês. Vovó. Aí ontem, quando a gente foi pra missa, a gente não saiu com tio e marido e irmão. E depois a gente não foi pra o Shopping Camará. Aí, vê, Titi tava falando das músicas que tocavam, assim, que ele colocava pra poder João, Maria e Bruna, né? Aí ele colocou uma música que chamava Acorda Pedrinho e a outra bem infantil, que Maria não gosta, mas... A música de cristã. A primeira era Acorda Pedrinho e a segunda era a música do Pinto. Aí ele falou... Do Pinto? Do Pintinho, da galinha. Aí pronto, ele colocou a música do Pinto. A gente riu tanto no carro. Aí primeiro todo mundo cantou, aí depois tia... Que era mais ou menos assim. Lá em casa tinha um cachorro. Lá em casa tinha um cachorro e o cachorro au au. E o pintinho? E o cachorro au au. E o galo caraquicó e a galinha pó. E o pintinho pio. E o pintinho pio. Eu comecei a rir do meio do nada no carro. E ele falou assim. Perdeu a assim, paciência e depois já tava com dor e falou assim, tira isso, por favor. Aí Já ele, tava com não, dor. agora todo mundo vai vir, Maria, não! Aí Maria colocou o fone, João colocou o fone e eu lá dando gargalhada. E tia, E eu cantando. E Vitória feliz da vida. Aí Titi disse assim. Pois é, os meninos têm que ser agradecidos, né? E ele disse assim também, não foi? Ele disse, da próxima vez eu quero que Foi. vocês já tenham decorado. Assim, né? Da próxima vez que vocês vierem aqui. Eu quero ver quem é que vai conseguir decorar. Vai ganhar um A prêmio. música inteira, né? Não tem aquele filme que a gente assistiu da Donzela? Sim, Donzela. ontem. Foi ontem, não foi? Antes de ontem. Foi antes de ontem, Antes de desculpa. ontem, mas papai já assistiu ontem. Foi, né? Aí pronto, eu a parte que Você gostou? eu amei, porque assim, na verdade eu amo filme romântico e foi um pouco romântico, só que parecia ser romântico na verdade. Agora, quem escolheu esse filme e guardou pra assistir com os meus amores? Quem foi? Vovó. Tá Obrigada. vendo? Vovó, escolhe os filmes e espera vocês chegarem. Sério, já Não. assistiu há muito tempo então, né, vó? Não, um pouquinho, mas assim, faz tanto tempo Tem assim. vovó do filme de Donzela foi que eu pensei que fosse acontecer uma coisa, tipo, ia rolar um romance bem elaborado, mas não, ela se vinga dele, então não gostei, entendeu? Porque eu sou muito romântica. Mas não pode dar spoiler do filme. Tá. Porque se alguém quiser assistir, aí você já deu o spoiler, entendeu? Aí vai perder a graça. Ô, seu casamento foi romântico? Seu namoro, tudinho? Sim. Como a senhora conheceu Até o avô? hoje, você sabia que parece que eu conheci seu avô ontem?
Sério? Até hoje nós somos românticos. E como foi que a senhora se conheceu? Num casamento. No casamento? Em um casamento de outra casamento. pessoa, né? Num tá, casamento, susto. né? Não foi no meu. Ah, tá. Eu fui a um casamento, seu avô era amigo da minha irmã. Minha irmã foi também convidada para o casamento. Aí ela levou mais um convidado, veja. Aí levou seu avô. Aí o que acontece? Mas só que ela sabia, né, que ele passava, ele tinha umas pernas bonitas. Aí ele falava com ela e eu dizia, quem é esse? Mas Margarida. eu observava ele, né? Não, ele passava na rua. Aí eu olhava, via dia de sábado, não estava em casa, que eu trabalhava. Eu dizia, quem é esse, Margarida? Ela dizia, é o Mi, eu conheço ele. Eu digo, menina, mas tu conhece tanta gente. Aí eu disse, ele é bonito, hein? Aí, Mal Aí tá conheço certo. a Priscila. Aí ele Bonito, hein? aí ela disse assim, tu queres que eu apresente ele? Eu digo, não, de jeito nenhum. Aí tá certo. Aí nós fomos para um casamento, nos apresentamos, Então nos foi de conhecemos. propósito, não foi que ela fez, sem a senhora saber. Ele chegou tão lindo. Qual era a roupa dele? Uma calça cor de vinho. Uma camisa de mangas compridas, azul clarinha. Uma bota Ai, que no elegante. pé. Qual era a cor da bota? Preta, marrom? Preta. Ah. Lindo, charmoso. Quando eu vi, eu disse, nossa, que gato. E a senhora tava com qual roupa? Eu estava com vestido, um tubinho. O que é tubinho, vovó? Tubinho é um vestido mais justo. Toma. De alça, assim, que minha mãe tinha feito. E usava um turbante. Que antigamente, turbante é um lenço que usava na cabeça, igual o vestido, tecido do vestido. Ah. Então, assim, aí ele quando chegou, aí minha irmã apresentou ele a mim, né? E aí começamos Mas a ela tava conversar. maquiada, bem linda. Era uma coisa simples, né? Que a gente era simples, né? Não tinha muito condições, não, recurso. viu? Minha mãe tinha 9 filhos. Imagina, 9 filhos. Uma pessoa simples, minha mãe. Minha mãe. Pra tinha- matar a fome, eles tiravam. Mãe conta, né? Sempre contou. Banana verde. Coitada. Aí cozinhava Mas na tá manhã. vitoriosa. Porque o padrasto de manhã, ele trabalhava numa. A refesa, né? Mas recebia pouco. Não, mas aí ele não é uma usina, né? É uma usina? Não. Ele trabalhava na Refesa, Rede Ferroviária O que é Refesa? Federal. Rede Ferroviária Federal, O que quer dizer? que cuida de trens. Mas e como é que ele conseguiu o açúcar? A senhora disse que ele conseguiu o açúcar. Não, aí depois ele foi trabalhar como vigilante onde depositam os açúcares. Ali onde é aquele prédio no centro, né? no centro da cidade. Pronto. Casa Estelita. Uhum. Ele trabalhava ali. Então, assim, quando tinha açúcar que ia vencer, aí ele trazia para casa, a gente tinha um sítio, ele morava num sítio. Muito A gente simples, né? tirava, minha mãe era empregada doméstica. Muitos filhos. Eu sou a mais velha. Aí eu e minha outra irmã encostada a mim, que cuidava dos irmãos, cuidava da casa. E quando foi nesse dia que foi apresentada no casamento, passou, né, vários dias. Aí quando foi um dia, eu convidei ele para ir para uma festa na casa do meu primo. A senhora convidou? Foi. Você já tava gostando. Ele já parava para conversar comigo no muro. Aí eu convidei ele disse, eu vou sim. Aí foi ele e um colega dele. A senhora acha que ele já tava gostando da senhora? Não, ninguém tava gostando de ninguém. Era só assim. Não, a senhora não tava, Amiga. não. Eu achava assim, né? Eu achava ele bonito, Respeita. né? Uma cor bonita, né? Morena. Eu gostei tudo do seu avô. A cor, principalmente, me chamou a atenção. Que eu sempre gostei do chocolate. As pernas, tudo me chamou a atenção. Sim, aí na festa do seu primo, não foi que a senhora tava? Foi aí eu convidei ele pra ir pra uma festa do meu primo. Aí quando chegou lá, aí a gente conversando numa varanda, que tinha uma Isso sacada. quantos dias depois da festa do casamento lá que a senhora foi antes? Eu acho que depois de um mês, Depois de um mês? sim. Aí ele me pediu em namoro. Ah, a senhora aceitou? Não, Claro. Claro, na hora.
Primo, que foi o nascimento da minha sobrinha, Patrícia. Eu falei, quem deu o primeiro beijo? Ele? Foi ele, foi? Sim. Muito romântico, me deu o primeiro beijo. Me pediu em namoro e me deu o beijo. E a senhora ficou sem reação? Eu fiquei normal. Nossa, a Vitória tá curiosa sobre o beijo. Tá gostando de alguém? Acho que ela tá Eu tô gostando de muito alguém. assustada que eu não É o que, Esther? Tá gostando de alguém. Você tá gostando de alguém, é? Ela devia estar gostando dos livros dela. Eu gosto dos meus livros. Não, eu acho o menino bonitinho, mas eu nunca cheguei. Ixi! A coisa tá piorando. Isso aí é assunto pra outro vídeo. Bem, Depois eu vou querer saber essa historinha. também tô curiosa. Ele foi falar com meus pais, né? Sim. A pedir namoro. Foi. Eu sempre fui muito cavalheiro. Ô, vó, Ele foi lá em casa falar com meus pais, pedir consentimento pra namorar comigo lá em casa. mas ele beijou antes de pedir? Não, menina, a gente deu um beijinho assim, beijinho. Não foi beijo, não. É. Era dois, que é isso? É, vá, bora. Aí diz a senhora aceitou de imediato? Sim, todos. Minha família em peso. Sempre gostou de Almir. Faz Como André, né, mãe? Exatamente, faz 40. Deixa eu ver. Vou fazer 43 anos de casada. Não. 43 não, 44 anos de casada em outubro, 23 de outubro. E foi 3 anos de namoro e noivado. 46 anos que a gente se conhece. 46. Não, Parece que foi ontem. Dá. Olha, quando o rapaz É e muito a amor, moça, é muito romântico. eles se entendem. Nunca faz muito tempo. Parece É verdade. tudo que é ontem. Parece que é namorado. Nós somos namorados, andamos de mãos dadas. Vamos chamar a Painha pra saber qual foi a... Bora. Mami! Vovó Mi? Ele canta pra mim, eu sei que vou te amar. Pode vir aqui, tu sai de lugar pro teu avô? Tá, né, vozinha? Senta ali, Vivi, pega o banco. E eu tava com banco na mão. Pai, a gente tá falando aqui, né, como vocês se conheceram. Aí a gente queria saber a sua opinião, como foi no seu ponto de vista. O casamento, o casamento não, desculpa. O namoro. O namoro. Conta a senhora, como foi que o senhor conheceu ela? Deixa eu ver se bate com a história de mãe. Conheci. O senhor lembra? Lembro. Conheci. Onde foi, então? Não, em Prazer, em Massaranduba, Ah, onde eu morava, onde eu residia. E a irmã dela pediu. Ela estava no casamento e queria na época era disco, né? LP, né? Disco, né? Sim. Não existia CD. Queria o quê? Deu um disco disco. prestado. Aí eu tinha em casa e emprestei vários, fui no casamento, fui convidado. Até ali comecei a conversar, né? sim. Foi bem recebido. E foi aí. Depois ela me convidou uma semana. Mas o senhor quando a viu, Ela o tava senhor... com que roupa? Vovó, tava com que Não roupa? lembro. Não lembro não. Pois eu lembro da sua. Mas o senhor lembra da sua? Não sei, eu acho que eu gostava muito de um calça vinho. Tinha uma bota também. Cabeça uma camisa azul. Não sei, não lembro não. É 44 anos. Assim. Não, amor. 46 anos. 46. Sei. Aí o senhor não lembra, então? Não lembro. Nem lembra da roupa dela, nem do cabelo? Não. Mas o cabelo tinha... Um turbante. Ah, Não, lembrou do turbante, lembrou do... Quem deu o primeiro beijo? Rapaz, não lembro não. Não lembro. Não sei se foi ela. Vamos fazer Eu acho que foi ela. Né? não. Foi ela? Foi Eu acho que ela? foi ela. Eu acho que eu sempre fui tímido, assim, né? Muito tímido. Então foi a senhora que deu o primeiro Até beijo? o primeiro beijo, vó. Sempre eu A senhora tímido. disse que Eu não, acho que vó. foi assim, eu vendo assim a boquinha dele falando tudo, né? Ele tímido. Eu acho que eu dei Mas um foi selinho, um selinho. Mas Então foi a bom. senhora que deu o primeiro beijo. É. Olha aí a Foi bom. revelação. Era- Olha a revelação. Dá um beijo. Gente, Tipo, a gente tava assim, ó, tipo, você quer me dar um beijo? não vou fazer isso. Você quer me dar um beijo? Eu fui lá e pá. Meu Deus! Vovó, você veio cá, fui lá Eu fui lá e Ai, pá. meu Deus. O beijo. Meteu o beijo. Foi, dei um beijo nele. E daí? Porque ele era tímido, né? Muito, bom. sempre foi tímido. Sempre. Sempre, sempre. Eu não sei como a gente conseguiu casar. E aí, Pra noivar. ô, pai, e o senhor foi falar com o vovó Sim, e... falei com o seu livro.
Primeiro médico usando. Antes, A gente tinha amizade bem. Não, bem depois. tranquila, A amizade. gente ficou amigos, É. conversávamos. Conversava muito. Sei. Né? No muro, ele passava. O senhor ajudava ela financeiramente? Que ela- Não, Não sabia a situação. mas o senhor percebeu que ela era muito humilde? Não. Eu mesmo percebi, mas não dificuldade assim, não percebi. eu vou, mas o senhor Ele procurava disse- alguém humilde pra ajudar, alguma coisa assim? Não, filha, ninguém vai procurar Ele vai assim. casar comigo pra eu Só porque ela é humilde? Não, a pessoa procura, assim, gosta do outro pelo que ela é, não pelo que ela tem. Então, assim, Não, eu digo assim, ele queria casar com ela, do jeito dela, entendeu? Não, eu acho que você tá querendo perguntar assim, o que foi ela que então lhe atraiu? Porque traiu porque ela praticamente trabalhava para ajudar a mãe, que tinha muitos irmãos, Sei. irmãos. E era, o dinheiro dela tudo para a mãe. Né? E era sempre sincera, né? Sempre sincera. Muitas vezes eu ficava observando se não tinha mentira, porque Sério? um relacionamento que começa a mentira não vai dar certo de jeito nenhum. Sim. Que é um mente pro E com outro. isso, com o tempo, a gente vai percebendo, vai, né, mostrando, ela vai, Sim. vai começando a gostar, A né? família dela gostou do senhor ou eles não queriam que ela namorasse? Não, Ou deixou namorar? a avó dela, que falou uma vez, fez um comentário, e falou mas para positivo, né, filho? positivo, fez um Minha comentário avózinha. positivo. Ela falou o seguinte: Célia, cuida desse casamento. Acelera, né? A Não, pressa. Não, ela disse, cuide. Viu, talvez ter visto em mim uma pessoa Certa, né? certa, né? Porque podia fazer ela feliz, né? Entendi. E a gente que tem uma certa idade, a gente olha para a pessoa e percebe, né? Assim, Como foi o caso seu com o André Com o André, Felipe, né? que a gente, quando bateu os olhos nele, a gente viu que era uma pessoa, né? Ah, eu quero contar de novo uma história, né? Ah, Depois, mãe, depois né? a gente pode contar essa história. esse Sim. dia. De como eu conheci seu pai? Sim. Oh, meu Deus. Sim, você Ih, tinha. Como foi o casamento? É, vó, como foi o casamento? Então, a gente namorou, né, durante 3 anos e Menino, íamos quantos casar 3 anos. Só de namoro. Aí ele foi comprar as alianças com a prima dele, que era muito, ela gostava Mas a senhora muito de sabia? mim. Não, surpresa. Foram no centro, compraram, aí ele quis me levar para jantar fora, e nós fomos para Olinda, meu irmão que faleceu, a mulher dele. As pessoas que foram com a senhora, foi que Foi Olinda. E lá ele me pediu em noivado. Inclusive eu tenho minha aliança, minha primeira aliança guardada. Depois mostra, vó, por favor. Ela tá tão guardada agora, Vi, que eu não sei, tá bem guardada, sabe? E eu guardo justamente como uma lembrança, assim, porque o meu casamento, nosso casamento, né, filho? Foi a graça divina, né? A graça, a gente torce muito pelos casais. A gente quer muito que os casais tenham essa visão. Porque nós casamos depois de 2 anos de noivado, a gente tava arrumando as coisas, que antigamente era assim. Comprava fogão, geladeira, quarto. Antes do casamento. Antes, aí ia arrumando. E meu casamento, mamãe tinha marcado para dezembro. Em dezembro. Exato. Quando foi em julho, aconteceu um imprevisto. Nós temos O que engravidei. Ei, Antes do casamento, né? Aí eu tive que casar no ligeiramente. civil com 3 meses de gravidez, em dia 23 de outubro. Eu E me depois do casei. casamento mesmo na igreja foi em dezembro ainda. Não. Aí Adiou. depois eu passei, tive a primeira filha, depois tive sua mãe, depois de 1 ano e 3 meses. Depois de 6 meses fiquei grávida da sua mãe. Ei. Tive que sua mãe com a minha mais velha, a Rafaela, com 1 ano e 3 meses. Aí eu fiquei afastada da igreja durante 8 anos. Sério, vó? Foi aí eu casei na igreja, nós casamos, né, filho? Na igreja. E eu me lembro, a gente indo pra igreja, eu tenho essa A senhora recordação. não tinha, Renata tinha Eu 5 tenho essa recordação, eu entrando no ônibus pra ir pro casamento da minha mãe. A gente foi todo mundo de ônibus, porque a gente não tinha carro, Na né? época. Era muito difícil a situação da gente. A gente morava numa casa muito
humilde. Mas tinha amor. Mas sempre teve amor. Sempre. Não tinha piso, o piso era areia. E uma cobra ia me picando já uma vez. Bebê. Sério, Bebê. bebê? Foi. A cobra tava bem juntinho de mim pra me picar. Aí manhã viu na hora e me pegou por Peguei. trás. Ela tava no cercado? No cercado, ela e Rafa brincando. Deixei as duas e estava lavando roupa. Não tinha máquina de lavar, não era nada A fácil. casa era gente. minúscula, era só a sala e um quarto e o banheiro. Dormia todo mundo na mesma cama, embaixo do tijolo. Era assim. Tudo Mas a difícil. gente sempre foi muito feliz. Muito A gente lindo. sempre foi. É porque tem gente que se ilude e acha que a felicidade Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, isso, tem que ter facilidades. Não, era na Vida dificuldade. simples, Era na dificuldade, era na privação, certo? Aham. A gente via as outras pessoas tendo. É. Eu lembro que eu via meus primos tomando iogurte, eu morria de vontade de tomar iogurte, né? E teve um dia, não sei o que aconteceu, que a situação deu uma melhoradazinha de nada. Aí pai comprou um Yakult, sabe Yakult? Sei. Pai comprou um Yakult pra mim. Nossa, eu fiquei muito feliz. Sim. E a gente ia andando, né, pro mercado, ia andando, tudo a gente fazia andando. A gente ia andando e eu vi no mercado até em casa tomando, só molhava assim o lábio com Yakult. E eu ficava rindo. Uma coisa que- pai disse assim: por que você tem que você tá rindo tanto? Nada não, pai. Mas era porque eu tava Você tomando colocava Yakult. só um pouquinho, né? Então, assim, era tudo muito difícil, mas eu tive uma base. Aham. E a minha base, parece até clichê isso, né? Mas a minha base foi educação doméstica, educação religiosa, amor, Sim. certo? E essa base é o que eu tento transmitir, passar para as minhas filhas. É por isso que mamãe no começo não, né? Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Mas mamãe não queria que ninguém desse presente para vocês. Não pode dar presente. Eu não quero que dê presente, porque eu não queria que vocês associassem naquele momento Que família. que uma família tem que ser aquela pessoa que só provê materialmente, Sim. né? Não, eu queria justamente passar, família e felicidade e alegria e prazer vem do simples. Sim. Porque o meu foi do simples, então o de vocês tinha que ser também do simples. E além disso, de tudo isso, a dificuldade financeira, era muita dificuldade financeira, tinha a pior de todas. Que eu A de achava. saúde. Saúde. Era. Eu tinha um problema de saúde sério. Sim. Só vivia no hospital. Esse legado que eu deixo para vocês 4, né? Os 4, João e Maria, vocês e Vitória. Esté e Vitória. Que vai chegar o tempo de namorar. Tempo certo, né? Tempo certo. Não adianta avançar o sinal. E quando chegar esse tempo, tem que saber selecionar. Pedir não é a gente que pede, nem os nossos olhos, e sim os olhos de Deus. Que Ele nos mostra a pessoa certa. Isso é uma moça comportada, uma moça coerente, ser amiga da mãe, que eu sempre fui muito amiga. Minha mãe era um pouco mais assim, mas minha tia era muito minha amiga. A minha mãe era minha amiga também, mas a minha tia era mais. Eu sempre fui amiga das minhas filhas, para que elas não precisassem buscar amizade lá fora. Porque o pior Verdade. erro é isso. É querer buscar amizade lá fora, porque não tem casa. Sim. Não é a mãe se pôr igual à filha, é ser amiga e dar limites. Entendeu? Porque eu era assim, eu dizia assim, aqui eu dou a corda e aqui eu puxo a corda. Quando eu vejo que a corda está muito grande, eu puxo ela. Para vocês chegarem aonde é o certo. Digo que eu amo a Jesus, não amo o meu próximo. O meu próximo que está com fome, que está com sede, que está na rua, né? É isso que Jesus fala. Quando você ajudar uma pessoa, você é a mim que está me ajudando, né? É a mim que está me ajudando, exatamente. Então você tem que Ou amar a ajudando uma pessoa, pessoa do purgatório. e essa pessoa representa Jesus. Ajudar uma pessoa no purgatório também, exato. E veja bem, e são coisas assim que é mistério, né? Tudo isso, assim, você, Esté e Vitória, são meninas que Tô dizendo que caiu. são uma construção de salvação também. Sim. Para todos nós. né? Porque Porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil.
a rotina de... A maternidade já é difícil. A maternidade em si já é difícil. A maternidade atípica é mais difícil ainda. Já é mais um plus, né? E a maternidade na adoção ainda também é mais difícil. Porque eu sei que tem pessoas que seguem a gente que estão nesse processo. Não é fácil. Não é lindo, como tem gente que olha pra mim e diz assim, é lindo, lindo, Não é. lindo. Não é lindo assim, porque uma criança que passou por tantos traumas e tantas negligências, não é lindo, tá? O que eu tô fazendo com as meninas é um trabalho de formiguinha, e é no dia a dia, é a cada momento, é muito cansativo. Não é a mesma coisa de uma criança que não passou, que não foi exposta a esses traumas, essas negligências, que infelizmente, eu digo infelizmente porque ia ser bom falar, porque as pessoas vivem numa bolha como eu vivia. Então, nós vivíamos, né? eu tomei logo um choque quando as meninas chegaram, justamente porque eu nunca imaginava as coisas que as meninas chegaram até mim e falaram, eu nunca imaginei na vida que isso poderia acontecer, que pudesse acontecer. Eu sei que tem criança na rua, mas assim, eu não sabia dos detalhes, os detalhes são chocantes. Os detalhes são terríveis. Então, assim, isso não passa na vida de uma pessoa sem deixar Rastro. sem deixar um trauma, Marcas. sem deixar marcas profundas que mexem, como é o caso de Vitória. Esté também, mas assim, muito mais Vitória. Isso machuca muito, isso acarretou vários problemas de saúde e que a gente agora tenta amenizar um pouco e a gente não sabe se é reversível, sabe como é que é? Então, assim, a maternidade em si é muito difícil, então a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente for ter nosso filho, quando a gente decidir escolher um pai para os nossos filhos, porque a gente namora escolhendo já um pai para os nossos filhos. O namoro é uma fase da pessoa conhecer, né? Não deu certo, então cai logo fora, tá? Porque a maternidade não é fácil, né? Mas a maternidade é linda, é natural, é o que é natural, é o que Deus deixou pra gente também, né? Como mulher. Sim. Tá certo? E a paternidade é o que Deus deixou pra gente como pai. Eu acredito que Deus convida todos nós à maternidade e à paternidade. Independente se é pela via biológica, se é pela via adotiva ou se é pela via espiritual.